Olá, tudo bem? Vamos agora iniciar a disciplina de elementos de máquinas aqui da Engenharia Agrícola e Ambiental da Universidade Federal de Rondonópolis. Bom, para começarmos a falar um pouco sobre os elementos de máquinas agrícolas, é necessário que nós saibamos o que rege as unidades que vamos trabalhar. Vamos falar de velocidade, vamos falar de força, vamos falar de temperatura, tempo, e a gente precisa saber quais são as unidades, a gente precisa padronizar a utilização dessas unidades. E imagine só que antigamente as unidades que as pessoas utilizavam eram pé, jardas, polegadas, né? E de onde veio essas unidades? Polegada veio da medida do dedo do rei. O pé é a medida também do dedo do rei, do pé do rei, desculpa. O braça, que também antigamente era muito utilizado, era a medida do braço, né? Uma braça. Ah, por que eu disse antigamente? Na verdade, essas unidades elas ainda são usadas. Algumas regiões onde pessoas mais antigas elas ainda vão falar 1 litro de terra, ou vão falar tantas braças, ou qual a produtividade do seu milho? Meu milho dá tantos carros por alqueire. Seria esses carros? Era uma referência aos antigos carros de milho, carros de boi. Tá, mas e o polegada e o pés? O pés ainda é utilizado, o polegada ainda é utilizado. Em produtos, em máquinas que são oriundas dos Estados Unidos, ainda se utiliza muito essas medidas que é o sistema inglês antigo. Mas a maioria dos países não utilizam mais isso. Como é que foi feito para poder padronizar isso? Um escritório, desse nome, esse daqui do canto, é o Escritório Internacional de Pesos e Medidas. O que esse escritório faz? Esse escritório ele visa, a criação desse escritório foi justamente essa organização foi justamente para que padronizasse todas as medidas para que um metro aqui seja o mesmo metro da China e o mesmo metro de qualquer outro lugar. E como que se fez isso? Bom, vamos pegar as unidades padrões, lá determinadas são unidades básicas, e essas unidades serão as unidades básicas do sistema internacional. As unidades básicas que a gente chama são justamente essas daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, temos 7. Temperatura, kelvins, mol, quantidade de substância, candela, quantidade de luz, quilograma, quantidade de massa, unidade de massa, o M de metros, o S de segundos e o A de ampere. E aqui no Brasil nós temos o Inmetro, que é o instituto que ele vai determinar, instituto de metrologia, que ele vai determinar se uma balança realmente, 1 quilo que essa balança está pesando, se realmente esse 1 quilo representa o quilo que a gente conhece, que é o quilo padronizado internacionalmente, certo? As principais, então, as 7 grandezas de base, que são comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, termodinâmica, quantidade de substâncias e intensidade luminosa, como nós vimos no estágio anterior. Do total de países que temos, 203, só 3 países que eles não são signatários do sistema internacional. O que é isso que um país não é signatário? Ele não participa desse SI. As máquinas, as fábricas, elas operam segundo um outro sistema, que é o sistema do inglês. Os Estados Unidos, Mianmar, que fica aqui no Sudeste Asiático, e Libéria, que acho que fica aqui na região da África. Aqui. Esses 3 países são os únicos países do mundo que não adotaram, ou seja, lá quando você vai comprar 1 quilo de feijão, lá não é 1 quilo, é em os, em libras, então vai variar país para país, desses 3 países, desculpa. Tá, os principais que a gente vai ver aqui são comprimento, os comprimentos são, em 1889 até 1960, esse comprimento, o que baseava o comprimento era de um protótipo internacional lá de platina-irídio. O que é esse protótipo internacional? Ele era uma peça desse material que determinava qual era o comprimento comprimento físico de 1 metro, quanto que valia 1 metro. Depois de 1983, os cientistas começaram a perceber que esse metro, todo o material, ele vai ter alguma certa dilatação de acordo com a temperatura do ambiente.
o material pode dilatar ou pode contrair. Então, após 1983, o que eles pensaram? Nós temos que tentar padronizar isso para ser uma forma mais que qualquer lugar, 1 metro aqui seja igual a 1 metro em qualquer lugar do universo, não só da Terra. Como que se fez isso? Pegou lá a velocidade da luz e dividiu, ver quanto tempo que leva para a luz viajar no vácuo em um intervalo de tempo específico, certo? E aí se determinaram quanto que seria 1 metro. E qual outra unidade nossa, que seria a unidade mas vamos utilizar a unidade de massa? A unidade de massa é quilograma. Também era de um protótipo internacional, ficava guardado em algum local protegido, de platina e irídio, do mesmo material. O problema é justamente o problema de padronização. Então, a partir de maio, se não me engano, 20 de maio de 2019, o que aconteceu? Trocaram essa padronização. Agora não vai ser mais um protótipo e vamos tentar basear isso em alguma unidade que nós conhecemos, alguma grandeza fundamental da física. E aí basearam na grandeza fundamental, acho que na constante de Planck, uma das constantes fundamentais. Tempo. O tempo também, até 1960, ele era determinado por essa fração aqui do dia solar médio. Depois, lá do ano de 1900 aqui eles estavam nessa discussão também, a gente tem que tentar padronizar o que é um tempo aqui, um segundo aqui tem que ser o mesmo segundo que qualquer outro local, mesmo dentro da Terra ou fora da Terra. Então, após 1968, ali, o que aconteceu? Não, vamos tentar buscar uma alternativa mais científica para isso. Pegaram o Césio 133 e falaram, a variação entre os dois níveis de fundamentais de energia do Césio, a frequência de variação que equivale a 1 segundo. Então, pegaram o que vale a variação desse nível de energia do Césio, do elétron do Césio, e determinaram que era o segundo. Certo? Então aqui, as grandezas bases do SI são comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, certo? O que nós mais vamos utilizar são essas aqui. Aqui tem um breve resumo da história que eu acabei de contar para vocês. Não cabe a nós agora falar mais aprofundadamente. Pausem o vídeo e dê uma lida no texto. Temperatura termodinâmica em Kelvin, também na área de máquinas, a gente não vai utilizar muito dentro do nosso estudo de elementos de máquinas. Quantidade de substância em mol, intensidade luminosa, candela. Essas duas também não são muito que nós vamos trabalhar aqui. Tá, comprimento. Qual é o símbolo que se utiliza comprimento? É muito comum de você estar andando pelas ruas e você se depara com erros bem grotescos. Por exemplo, há tantos MTS tem um restaurante. Você está na rodovia, alguém coloca uma plaquinha, essa plaquinha diz: há tantos MTS tem um restaurante. O que é um MTS? Segundo o Sistema Internacional de Unidade, o MTS não é nada. Certo? O símbolo para metros, o símbolo para comprimento é o M minúsculo. Ok? Esse é o símbolo da unidade básica. O comprimento, como que geralmente a gente pode representá-lo? A gente pode representar como L, como X, a gente fala muito de X, né? No curso de engenharia a gente fala muito, o X, tanto a distância, o deslocamento, a variação do X, mas pode ser um raio, pode ser qualquer outra coisa, certo? Massa, geralmente a gente é tratado como M na física. E é o que? Quilograma. E kg, certo? Não é KGS, sei lá, quilos. 1 quilo. Você vai chegar num açougue e vai pedir, eu quero 1 quilo de carne. Não, você quer 1 quilograma. Porque o quilo, ele não é. O quilo é 10 elevado à terceira. 10 terceira. Eu tenho 1 quilo de dinheiro, tenho R$1.000. Tenho 1 quilo de reais. Certo? Então, o quilo, ele não significa nada. Ele somente. Corrente elétrica. E a unidade de medida, ampere. Temperatura, T maiúsculo. Unidade de medida, Kelvin, K maiúsculo. Se eu uso um K maiúsculo seguido de um G, eu estou dizendo que é um Kelvin grama, que não quer me dizer nada. Então, o símbolo que a gente utiliza para quilo, 10 a terceira, é um K minúsculo, certo?
Intensidade luminosa, candela, a gente não vai utilizar muito aqui, nem quantidade de substância em mol também a gente não vai utilizar muito aqui. Tá, e quais são as outras unidades? São as unidades derivadas do SI. Área, símbolo A, metro quadrado, certo? Volume, símbolo V, metro cúbico. E assim por diante. Velocidade, V minúsculo, metros por segundo, que seria a velocidade no sistema internacional. Aceleração, metros por segundo ao quadrado. E aí vai várias outras que não cabe a nós aqui, não nos interessa nesse momento. E aqui é importante a gente saber o que são esses prefixos. Quando eu digo 1 quilo, eu não compro 1 quilo de nada. Você compra 1 quilograma de alguma coisa, certo? Você pode sacar, como eu disse, você pode sacar 1 quilo reais. Vai estar sacando R$1.000. Ou eu posso sacar uma unidade maior ou uma unidade menor. 1 cento reais, certo? Se eu saco R$100, 1 centavo, certo? Centavo. Então aqui são as unidades, ó. Você tem as menores possíveis, desde déci, que é 10 a menos 1, até o iocto, que seria o 10 a 24. O que nós estamos mais habituados em trabalhar, para quem mexe muito com computador? Giga. Qual a velocidade da sua internet? É tantos giga. Qual a capacidade de armazenamento? Tantos gigabytes, certo? O giga é o 10 a nona. Mega, 10 a sexta. Quilo, 10 a terceira. Por mais que vocês já tenham visto isso em alguma disciplina, tenho certeza, mas a gente acaba esquecendo. E tem algumas que são menos utilizáveis, né? O deca, 10 a primeira, nós não utilizamos muito. Hecto. E os que mais utilizamos, quilo, mega, giga, certo? Tera, hoje em dia também. E deci, cent, mili são as menores, ok? Quais são as grandezas que são fora do SI? Unidade, a grandeza de tempo. Qual unidade? Unidade minuto, certo? Minuto, hora e dia é a unidade do SI? Não é a unidade do SI. A unidade do SI é segundo para tempo. Então, se eu quero falar de qualquer tempo, são tantos dias. Essa é uma unidade de tempo, dias, certo? Mas ela não é a unidade do SI, do Sistema Internacional. Então, eu tenho que transformar isso para segundo. Um dia representa 86.400 segundos, certo? Volume, litro. Litro também não é uma unidade do SI. A unidade do SI, o litro, o volume é uma unidade de derivado, certo? Então, ela é um metro cúbico. Então, 1 litro seria 1 decímetro cúbico. Por que 1 decímetro? 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Este seria o decímetro cúbico, que equivale a 1 litro. Pode ser tratado como L maiúsculo ou L minúsculo. Há materiais que dizem que só por L minúsculo, mas os dois são aceitáveis. Tonelada T minúsculo, porque T maiúsculo é temperatura, lembre-se disso. E aqui algumas outras importantes. Pressão, bar. O bar é uma unidade de pressão muito utilizada. Um bar equivale a 100 kPa. E outras unidades de pressões que a gente vai tratar, PSI, certo? Também é uma unidade muito utilizada para nós aqui da área de máquinas. Aqui também um outro resumo dizendo de algumas outras unidades que também estão fora do sistema internacional. Unidade de ângulo plano, para quem fez desenho técnico, fez geomática, trabalhou com essas outras disciplinas. Grau, minuto, segundo, isso são unidades de ângulo plano, não diz nada do SI, certo? Área, hectare, é uma unidade muito utilizada no campo, no dia a dia, para quem for trabalhar em fazenda, vocês vão trabalhar muito com hectare. Um hectare equivale a 10.000 metros quadrados, certo? E vem outra, superfície, é uma unidade de superfície. E qual outro sistema que a gente vai ver também, que é muito comum de se ver, fora do SI, é as unidades do CGS. O que é CGS? Centímetro, grama, segundo. Então, unidade CGS. Em projetos, dependendo da escala do projeto, é comum que a gente utilize centímetros ou até milímetros. Milímetros é muito comum de se utilizar também. E o que a gente tem que saber é a conversão disso para o sistema internacional. Eu sei que 1 centímetro equivale a
10 a menos 2 metros, certo? Massa, grama, 10 a menos 3 quilos. Grama, quilograma, certo? Tempo, segundos e assim vai. Força. Como eu disse, os Estados Unidos ele não é signatário do SI. Então, muitos equipamentos que vêm dos Estados Unidos, eles estão em outras unidades de medida, polegada, pés. E quando você vai falar em força, eles tratam como dina. E é importante a gente saber que um dina equivale a 10 a menos 5 newtons, que é 1 grama centímetro por segundo quadrado. Então, os outros sistemas. SI, CGS e o sistema inglês, que é o sistema que ainda se utiliza nos Estados Unidos. Pé, libra, libra por pé quadrado, milha por hora, unidade de velocidade, certo? Então, para nós aqui é importante converter milha por hora, saber converter pés. Por exemplo, você chega numa loja de máquinas agrícolas e você vai pedir eu estou precisando de uma colhedora de soja e essa colhedora eu quero que ela tenha 40 pés, por exemplo. É a largura da plataforma, certo? Por que você vai pedir em pés? Porque ela é vendida em pés. Se você chegar e falar para ele assim, não, eu quero uma colhedora de 12 metros. O vendedor é treinado, ele vai saber, ele vai converter. Eu sei que um pé vale 30,48, 30 centímetros, então eu consigo converter a mais ou menos 12 metros, certo? Então, é importante para nós aqui que vamos trabalhar com máquinas agrícolas, agora nessa disciplina e nas próximas, que nós saibamos assim na ponta da língua quais são essas unidades mais utilizadas. Conversão de PSI, conversão de pé, conversão de milha. Então, as principais aqui que eu separei aqui para nós, para destacar, unidades que a gente tem que saber na ponta da língua da conversão, quanto que vale quilômetro para milha. Eu sei que 1 quilômetro equivale 1,6 quilômetros equivale a 1 milha. Eu sei que um pé vale 0,3048 metros, como eu tinha dito. Eu sei que uma polegada vale 2,54 centímetros. Então aqui cada um pode gravar de uma forma. Você pode gravar isso aqui como 30,48, só que essas aqui são importantes a gente ter ela na memória. Uma libra, 453, eu gravo 453 gramas, 450 gramas, é uma forma fácil. Um galão americano, por que galão americano? Na área de máquinas agrícolas, para quem for trabalhar com pulverizadores, por exemplo, vocês vão ver que lá nos pulverizadores, que nas pontas dos pulverizadores tem lá uma medida lá, 0,2. Esse 0,2, 0,2 lá, 0,2 só 0,2, significa que a vazão dela é 0,2 galões americanos por minuto. O que é um galão americano? Se você olhar aqui, um galão americano é igual a 33,785 litros, certo? Bar, um bar equivale a 1 ATM, que equivale a 100 kPa, que equivale a 14,5 aproximadamente. PSI. O que é PSI? Libra força por polegada quadrada. Isso aqui é lá do sistema inglês. E também uma outra unidade utilizada lá no sistema inglês, que é o HP, o horsepower. Para nós, chamamos de cavalo, vapor, certo? Então, um HP equivale a aproximadamente 1,013 CVs. Tá. E quando nós olhamos para uma imagem dessa, é comum que a gente vá lá no posto lá e fala, vou encher o pneu da minha bicicleta, vou encher o pneu da minha moto, vou encher o pneu do meu carro. E a gente olha para a imagem dessa e a gente fica imaginando, não, mas qual será o PSI, né? Quantas libras que eu vou colocar em cada um desses pneus? Se eu olho para um pneu de uma bicicleta dessa, o pneu é bem fininho, né? Deve caber poucas libras. Próxima vez que você ouvir alguém falando dessa forma, você vai falar para a pessoa, opa, as libras, libra não é unidade de volume, libra é unidade de pressão. Então, independe se eu tenho um pneu que é do tamanho desse pneu, que é um pneu de trator, ou se é um pneu extremamente fino. A pressão deles, ela independe do volume de ar. Então, se eu coloco lá, vamos supor, aproximadamente eu posso colocar, é comum que se coloque num pneu desse 25 libras, certo? E num pneu de bicicleta desse, eu posso colocar até 100 PSI. Nossa, mas o pneu é tão fino assim, vai caber esse tanto de ar?
Não existe esse vai caber, porque PSI não é unidade de volume, PSI é unidade de pressão, certo? Então, missão para vocês. Vai no posto e alguém vai falar para um pneu de bicicleta, será que cabe aqui 80 libras? Cabe 80 libras, porque não é volume, é pressão. Então, o verbo correto de se utilizar é, será que esse pneu suporta 80 libras? Certo? E no carro lá a gente costuma colocar 30 PSI, certo? Tá, agora, se eu olho, por exemplo, para isso daqui, estou lá andando nos Estados Unidos, vou fazer um estágio nos Estados Unidos, arrumei um emprego nos Estados Unidos, e eu quero saber qual é a velocidade máxima que eu posso andar. 70, o que é isso? Nos Estados Unidos se utiliza milhas por hora, certo? Então vamos fazer uma conta aqui, quanto que seria essa milha por hora? Vamos então proceder para o cálculo. Quanto que seria isso? Eu sei que uma milha equivale a 1,660 aproximadamente quilômetros por hora, certo? Agora eu vou esquecer da unidade de tempo para facilitar a nossa conta, porque se aqui é milha por hora e aqui é quilômetro por hora, não preciso me preocupar muito com isso. Se eu tenho 70 milhas, quantos quilômetros por hora eu vou ter? Isso vai ser igual a 112 quilômetros por hora, certo? Em geral, essas contas são simples, mas é comum da gente cometer alguns erros também simples que pode dar uma interpretação bem errada, né? Então, primeiro, fizemos o cálculo, dá 112,6, aqui o número exato, km por hora. Segundo, 17 milhas e meio, 28. O terceiro, a gente pode esperar que vai ser 160 km por hora, certo? Se eu já posso converter. Okay? E é comum de a gente ver em alguns carros dos que são importados, né, você entra em um carro que não foi fabricado aqui, e ele tenha esses dois ponteiros. Não é comum, mas existe, né, esse tipo de velocímetro. Então ele vai ter aqui no velocímetro dele tanto a unidade principal, nesse caso em milhas por hora, e quanto a unidade secundária, que é de quilômetros por hora, certo? Então o nosso aqui, comum do Brasil, ele só vai ter para quilômetros por hora. Então, essa é a velocidade. E em máquinas agrícolas, como que se representa a velocidade? Também é muito, muito comum de se utilizar símbolos. Já visto que quem vai trabalhar no campo, quem vai trabalhar numa máquina agrícola, é uma coisa que seja fácil de se entender, é uma fácil que você consegue bater o olho e é rápido, é ágil. Então não precisa de muita instrução, não precisa de muito estudo. O mais simples possível. Até então, vamos dizer que isso era a realidade. Hoje em dia, se você entra numa máquina mais moderna, por mais você acha que você espere que seja só um trator, ela é uma máquina de R$1 milhão, que tem muita tecnologia, que tem muito computador embarcado, muito eletrônico embarcado. Então, isso daqui que eu estou demonstrando é tratores mais antigos e mais simples, né? Se a gente pegar o trator que temos no campus, aqui vai ser um trator, a gente tem um trator simples que tem essas marchas, é um trator intermediário, né? Então, símbolozinho. Tartaruga, eu sei que ela é lenta. Coelho, lepre, eu sei que é rápida. Então, em alguns outros câmbios, alguns tratores têm 2 câmbios, alguns tratores têm 3 câmbios, e os mais novos aí vão aumentando a quantidade de câmbios, né? Mas esses aqui são os tratores mais simples. Tartaruga é óbvio, mais lento, a lebre mais rápida, e B e A, que a gente chama de baixa e alta. Então, mais lento e mais rápido também. São formas rápidas de se demonstrar qual é a velocidade. É isso. Força. É importante também que a gente saiba interagir com essas unidades, né? A gente sabe as unidades básicas e a gente tem que saber as derivadas, né? O que são cada derivada. Se eu olho para uma imagem dessa, eu sei que um trator ele tem muita força, só que a força é dependente de o que mais, né?
Força, se a gente lembrar, ela é massa vezes aceleração, certo? Quanto mais massa eu tenho, mais aceleração eu tenho, a minha força resultante lá vai ser maior, ok? Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais nos quesitos da força. Agora vamos só fazer um pouco mais de exercícios de conversão, e vocês vão ter muitos exercícios para fazer sobre conversão, para a gente praticar um pouco como são essas conversões. Ok? Por exemplo, quando temos aqui o primeiro exercício que pede 40 libras. Eu sei. Como que eu faço a conversão, né? Eu quero passar todos esses para o sistema internacional e ele está em 40 PSI. Isso é uma unidade de pressão, certo? Só que eu quero passar isso para o sistema internacional. E a unidade do sistema internacional de pressão que é utilizada é o Pascal, certo? Então, como que a gente faz essa conversão? Vamos lembrar que um bar equivale a 1 atm e equivale a 100 kilopascal, certo? E isso equivale a 14,5 aproximadamente PSI. Então aí ficou fácil, né? Se eu sei que 1 tem kPa equivale a 14,5 PSI, eu posso descobrir quanto que vai valer 40 PSI. E isso vai me dar um valor de 275,8 kPa, certo? Tá, vamos fazer mais um exemplo. Por exemplo, se nós pegarmos, quero saber agora quanto que vale a conversão de 0,4 galões americanos. E isso daqui eu tenho que passar para a unidade de volume, que são metros cúbicos, certo? E eu sei que 1 galão equivale a 3,785 litros, então eu sei que 0,4 galões vai equivaler a X litros. X litros que serão igual a 1,51 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, certo? Tá, mas eu quero melhorar essa apresentação aqui, eu não quero deixar esse 10 a menos 3. Nós vimos que existem os fatores. Se eu substituir isso daqui por decímetro cúbico, eu consigo trabalhar bem, certo?
Na verdade, quando eu fiz essa conversão aqui de litros, eu já pensei nisso. Porque 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Certo? O que mais que podemos fazer aqui? Vamos agora fazer um outro exemplo que seria da força. Ó, eu tenho 100.555 dinas. Eu quero saber quanto é isso em newtons. Certo? E eu sei que uma dina equivale a 1 grama centímetro segundo quadrado, que equivale a 10 a menos 5 newtons. Tá. E eu sei então que 1 dina equivale a 10 a menos 5 newtons, eu posso descobrir quanto vale 1.555 dinas. Que seria is igual a 0,0155 newtons. Ok? Então, voltando para cá, vocês vão ter toda essa lista para se exercitarem. Por favor, façam essas conversões. Eu vou enviar mais esse exercício também para que vocês tenham isso na ponta da língua, seja bem tranquilo para vocês. Estamos juntos aqui com o slide, vai ter todas essas conversões. Algumas que nós fizemos e outras que vocês irão fazer. Tá. Então, basicamente, o que a gente precisa se atentar aqui, dentro dos sistemas de unidade, básicas e derivadas. Básicas, comprimento, massa, força, tempo. Derivadas, velocidade, aceleração, força, massa, trabalho, potência, torque, certo? São as derivadas. Mas o que muda agora, que é muito comum dentro do sistema do estudo de máquinas agrícolas, muda que entra um novo sistema. A gente quando a gente fala em SI, a gente está trabalhando no MKS, né? O MKS é baseado no SI. Metros, SI, ó, metros, quilos, segundos, certo? Só que é muito comum a gente trabalhar com MKS técnico, certo? Que é o sistema técnico. O que muda para o sistema técnico? Muda que a massa quilograma agora é tratado como quilograma-força, certo? E esse quilograma-força, como que a gente faz a conversão? Vocês lembram lá, força é massa vezes aceleração, certo? Se eu tenho força e se eu não tenho nem força nem massa, eu vou ter aceleração. E a aceleração ela é constante, 9,81. Então eu consigo saber se eu quero descobrir quanto que é em newtons eu quero passar para quilograma-força, eu pego aquele 9,81 e passo ele para lá, passo dividindo o newtons. Se eu tenho em quilograma-força eu quero saber em newtons, eu multiplico. Para que isso fique claro. Força é igual a massa vezes aceleração. Quanto vale a aceleração? Aceleração 9,81. É o que a gente vai adotar aqui, certo? Ou seja, se eu tenho força em newtons, massa em quilogramas, e eu tenho isso multiplicado por
9,81. Quando eu passo esse 9,81 para lá, supondo que eu tenho e substituo isso daqui por 1, eu vou ter que um quilograma força é igual a quanto você tem em newtons dividido por 9,81, certo? Só essa a conta bem óbvia, mas é importante para a conversão. Então, se eu tenho quilograma-força, se eu tenho newton, quero passar para quilograma-força, eu vou dividir por 9,81. Se eu tenho quilograma-força e eu quero utilizar isso em newton, eu vou multiplicar por 9,81, certo? Voltando para cá, o que a gente tem que ter atenção então? Temos que ter atenção que agora a nossa força ela é em quilograma-força. E o nosso trabalho, que seria força vezes deslocamento, ele é em quilograma-força metro. E o nosso torque, que seria força vezes o raio, vezes o seno de alfa, mas supondo que não tenha, seja 90, seria quilograma-força metro. E potência em watts, quilograma-força metro segundo. Certo? Essas são algumas novidades que nós teremos aqui até agora. Eu vou parar por aqui e a gente continua depois trazendo um pouco sobre algumas importâncias da mecânica, do estudo da mecânica e as aplicações que a gente vai ter para o que a gente viu agora do sistema técnico. Então, vou disponibilizar uma lista de exercícios para que vocês façam essas conversões. Essa lista de exercícios também ela vai estar, às vezes, em forma avaliativa como questionários. Então, vocês vão poder responder ou em forma de envio de trabalhos, certo? Eu vou passar todas as informações para vocês. Então, espero ver vocês no próximo vídeo, na próxima aula. Tchau!